Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 29 de dezembro, última sexta-feira, né, do ano de 2017, com ela começando a nossa pílula do nosso amado Evangelho. Como sempre, luz e paz aí ao seu coração, muita inspiração, né, para sua jornada, para cada passo da sua caminhada, enfim, que a bondade divina possa ser sentida, né, na sua alma, sendo compartilhada com todos os seres ao seu redor. E, consequentemente, claro, né, meus amigos, a gente possa atrair ainda mais a felicidade que a gente deseja. Olha, bem, final de ano, temas de reflexões sempre são presentes na nossa vida, né? E uma das coisas que eu mais vejo, e eu acho muito interessante, né? Esse desejo grande que muitos de nós têm de saber o que vai acontecer no futuro. E você? É assim também? Você já ficou pensativo? Meu Deus, o que vai acontecer comigo amanhã? Provavelmente sim, né? Meu Deus, o que vai acontecer comigo no ano que vem? Né? Daqui a 5 anos? Será? Será? Quantos serás que nós trazemos na nossa vida? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje? Acho que é bem interessante. Esses serás, gente, são muito comuns, né? Nós estamos vivendo, claro, uma existência física, é natural que a gente queira se sentir muito mais seguro, né? No mundo de incertezas, a pseudo-certeza, né? A pseudo-ideia, a falsa ideia de que é possível controlar o futuro, sabendo previamente de como ele vai ser, faz com que um monte de gente procure métodos divinatórios, né? Procure criar situações em que a pessoa saiba o que vai acontecer amanhã. Quantas pessoas se perguntam, né? Será que esse namoro que eu estou começando vai dar certo? Ai, será que esse emprego vai funcionar? Será que essa pessoa vai me trair algum dia? Né? Será que esse problema de saúde vai virar um problema grande? Ou será que, de repente, meu problema grande hoje vai ser curado? Quantos serás que nós temos? Vários. Nada contra, absolutamente, né? Esse desejo natural, né, que todos nós temos de buscarmos uma certa sensação de segurança, de estabilidade emocional. O problema, gente, é que talvez a forma como nós fazemos isso seja um pouco perigosa. Se não, vejamos. O Evangelho nos ensina que devemos viver cada dia por vez. Quem fala isso é Jesus. Lembram-se? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, deixe que cada dia cuide de si mesmo, porque basta cada dia seu próprio mal. Mateus 6, versículo 34. Aquele que vive preocupado com o futuro, esquece de viver o presente. Você quer saber de verdade como vai ser o seu futuro? É fácil. Deixa eu ser agora um divinatório, né? Vou adivinhar algo. Deixa eu ver. Deixa eu me concentrar. Gente, o seu futuro vai ser a colheita do que você está fazendo agora no presente. É lógico. Se você quer ser uma pessoa feliz no futuro, viva uma vida digna, honrada, abençoada agora, no presente. Se você vive uma vida de uma maneira duvidosa, complicada, fazendo escolhas ruins, não é? Maltratando a você mesmo, seu corpo, maltratando outras pessoas, usando mal do livre-arbítrio que Deus te deu, é óbvio que o futuro vai ser bastante complicado. A colheita vai ser perigosa. Melhor forma da gente saber como vai ser o futuro é saber como a gente vive o presente. A melhor forma da gente saber como vai ser a nossa morte, não do ponto de vista físico, é saber como foi a nossa vida, né? Kardec ouve essa resposta do Espírito de Verdade em O Livro dos Espíritos. As pessoas preocupadas, né? Como vai ser a minha morte? Vai ser perturbada ou não? Não importa. Olhe como está sendo a sua vida. Não no sentido externo. Uma pessoa pode ter muitas dificuldades, passar por provações diversas, né, na vida material, problemas de saúde, frustrações na família. A pessoa pode passar por realmente grandes turbulências, mas viver isso, gente, com uma dignidade fantástica, se iluminando em cada dia, em cada momento, né, quando se fortalece na sua fé, quando não responde o mal com o mal, mas com o bem. Né, quando as pessoas falam mal de si e essa pessoa ainda assim, né, busca o caminho da retidão. Quando a gente aprende a viver as nossas dores de uma maneira lúcida e feliz, nós acendemos uma luz extraordinária, entende? Dentro do nosso coração, que só vai aumentando. Então é claro que o nosso retorno para o mundo espiritual, quando chegar a hora, vai ser maravilhoso. Agora o inverso é verdadeiro também, né? A gente, infelizmente, faz más escolhas, pessoas que adoram fofocar, falar mal da vida dos outros, pessoas que só vivem com pensamento negativo, é impressionante.
Tem gente que passa quase que o dia todo falando coisas negativas, adora falar de notícia ruim, né? Na hora que encontra uma pessoa numa festa, sempre vai falar dos defeitos de alguém ou dos problemas que está acontecendo na sociedade, mas não no sentido de aprendizagem, é no sentido de falar coisas ruins mesmo, porque a pessoa não se deu conta, ela virou um transmissor de notícias ruins. Imagina, se você é uma pessoa que compartilha lixo tóxico com todo mundo, você virou um lixão, não tem outro nome, né? Então, uma pessoa que só guarda pensamento negativo, que só pensa coisas negativas, que fala coisas negativas, que vive se sentindo de maneira negativa e age de maneira negativa, virou o quê? Um lixão interior. Meus amigos, não faça isso. Sempre é hora de mudar. O evangelho que Jesus nos trouxe, imortalizado através das linhas do tempo, nos mostra que todos nós somos responsáveis pela felicidade ou infelicidade que experimentamos na nossa alma. Se a gente não pode evitar que alguns acontecimentos ocorram na nossa vida, até porque nós os atraímos pelo passado, nós sempre vamos escolher a maneira como nós vamos lidar com eles a partir de agora. Entende? Esse presente nós temos. Então escolha. Eu posso talvez não evitar o vento forte, mas eu posso escolher se eu vou fechar as janelas, deixar aberto, não é assim? Colocar um agasalho, não colocar. Então talvez eu não possa evitar a língua negativa do outro falando mal de mim. Não posso evitar a traição de uma pessoa próxima, não posso evitar talvez o problema financeiro, talvez eu não possa evitar neste momento até o meu problema de saúde grave, mas eu sempre vou escolher se eu vou ter mais fé ou menos fé, concorda? Se eu vou ser um otimista, se eu vou dedicar meu tempo lendo, alimentando a minha alma, se eu vou pegar horas e vou fazer um trabalho social para ajudar quem tem dores maiores do que a minha, ou se eu vou ficar simplesmente de braços cruzados reclamando da vida, se eu vou orar de verdade. As pessoas não sabem do poder da oração, tem gente que ora só da boca para fora. Se eu vou orar me conectando com Deus, me sentindo ligado ao Pai, ou se simplesmente eu vou ser um repetidor de orações prontas, como muitas pessoas fazem, não orando do coração, que é uma oração simples, né? Oração verdadeira. Então, nós podemos escolher como nós vamos viver o presente, não podemos? Independente do que esteja nos ocorrendo, essa escolha é nossa. Então, consequentemente, você vai estar prevendo o seu futuro. Então, nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje te convida a trazer mais consciência para a sua vida, para que você possa aproveitar ao máximo cada momento e ter um futuro maravilhoso. Aproveita, pensa onde você pode melhorar suas escolhas, como a gente pode deixar de cultivar esse lixo interior de sentimentos negativos, de posturas que não nos aproximam do Cristo, e o que a gente pode fazer, para ser mais feliz, gente? Valorizando a simplicidade, a alegria, a bondade, a generosidade, o perdão, que é tão necessário para as nossas almas, no nosso cotidiano. Então, que Deus te abençoe nesse lindo dia de sexta-feira, que abençoe muito a você, a sua família, a sua jornada, que você deixe sim brilhar a sua luz e jamais se esqueça que o único responsável pela sua felicidade ou infelicidade é você, e nunca terceirize isso para ninguém. Não perca mais tempo. A hora da gente começar a reaprender a viver é agora. O Evangelho é um roteiro vivo para todos nós. É o que Jesus dizia: aqueles que tiverem olhos para ver, que vejam; quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Deus te abençoe. Como sempre, muito obrigado por compartilhar com tanto carinho, tanta atenção, gentileza, as pílulas do nosso amado Evangelho com as pessoas aí na sua base de contatos, e que a luz divina seja sempre sentida aí pertinho de você, onde quer que você esteja, tá bom? Nunca desista de você, sempre se lembre disso, hein? Jamais desista de você, porque com certeza Deus nunca desistiu, nem vai desistir de nós. Fiquem com Deus, amigos queridos, ótimo dia! E você já sabe, até breve, até muito, muito breve.